Fale pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e também se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo, que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Principalmente se você fizer compras, eu ganho em comissões aqui na Shopee e me ajuda a sair do CLT, que é muito importante para mim, pois eu não aguento mais trabalhar para os outros, não aguento mais trabalhar CLT e quero viver de YouTube, então dá essa moral para mim, conferindo as ofertas na Shopee, tem diversos produtos lá para você, então dá essa moral para mim, que ajuda bastante aqui no crescimento do canal. Venho falar hoje sobre Inter e sobre contratações. Como vocês sabem, teve a parada aí do Super Mundial. O time do Inter está atrás de jogadores, está tentando contratar e não consegue contratar ninguém. Mas será que isso é falta de dinheiro ou competência? Então vamos falar sobre isso. Como vocês sabem, né? Como eu já disse, faz um mês aí que a gente, aliás, mais de um mês que a gente já sabe quais adversários vamos enfrentar tanto na Copa do Brasil e na Libertadores. Dois adversários extremamente difíceis, dois adversários que estão no Super Mundial, aliás, que foram para o Super Mundial, dois adversários que fizeram bonito no Super Mundial, aliás, todos os brasileiros fizeram bonito, tirando talvez o Palmeiras ali, que foi abaixo da expectativa. Tiveram alguns destaques do Palmeiras, alguns jogadores que se destacaram, mas futebolisticamente eu acho que o Palmeiras foi abaixo de todo mundo. Mas o Flamengo, que vai nos enfrentar na Libertadores, e o Fluminense foram, na minha opinião, muito bem. Venceram times europeus. O Chelsea perdeu para o Flamengo amassou o Chelsea. E o Fluminense, né, que foi eliminado pelo Chelsea, ganhou da Inter de Milão, jogando muito bem. Eliminou a Inter de Milão fazendo 2-0. Eliminou o Al Hilal, que é um time muito bom também, que conseguiu ir para as quartas de final, ganhando de 2-1 do Al Hilal, e jogando muito bem, John Arias jogando muito bem, mesmo o time do Fluminense sendo o que menos tinha, né, dinheiro. E o Inter já sabe que vai enfrentar esses times há mais de 2 meses. E o time do Inter já tinha problemas, mesmo com todos os jogadores titulares à disposição. Já tinha muitos problemas. A gente sabe que o time do Inter não vem jogando nada, a gente sabe que tem jogadores que são abaixo da crítica, a gente sabe que o time do Inter precisava contratar jogadores para várias funções, para ter um time melhor, para ter um elenco melhor. E mesmo assim, depois de todo esse tempo, depois de toda essa parada, inclusive para o Super Mundial, para eles terem férias, para eles poderem fazer uma mini pré-temporada, agora, faltando menos de uma semana para o Brasileirão, o Inter ainda não contratou ninguém. Contratou, aliás, o Alan Benítez, que é lateral, que na verdade não surte efeito nenhum. Até porque os laterais do Inter, tanto a Gui quanto o Bernabé, são bons. Então não é um jogador para vir suprir as carências, é um jogador para grupo. Mas o Inter não precisa de jogador só para grupo, o Inter precisa suprir as carências, principalmente no meio campo. O time do Inter precisa de volantes, tanto de primeiro quanto de segundo volantes. O Inter tá de olho lá no Alan Rodrigues, lá no, qual o nome do outro, no Portillo. Tentou jogadores que custam 5, 6 milhões, tentou barganhar por 2, por 1 milhão de euros, de dólares, sei lá. Obviamente não vai conseguir. E olha que esses jogadores nem são tão conhecidos assim. Jogam num campeonato que, na minha opinião, é muito fraco, que é o campeonato argentino. Se destacam, são muito bem falados. Esse Alan Rodrigues, se não me engano, foi sondado pelo Boca Juniors. Mas é um cara que teve mais de 8 lesões nos últimos 2 anos. Ficou, se não me engano, 196 dias sem jogar nesses últimos 2 anos. Então, é um pouco preocupante contratar um cara que é bichado. Inclusive nesse ano, nessa temporada agora, ele vem se lesionando também da mesma forma que foi na temporada passada. Então é um pouco perigoso. E mesmo assim o Inter quer pagar por esse jogador. E o Inter, mesmo olhando esse jogador aí e tomando não dos empresários e tudo mais, em vez de pegar e não deu com esses caras, vamos para outros. Vamos tentar então, já que a gente não tem dinheiro, já que a gente não tem a grana para contratar,
Vamos tentar ser esperto, vamos ser criativo, vamos contratar jogador que não tem contrato. E daí tinha o Thiago Mendes, que na minha opinião é um baita jogador, supriria muito bem a falta do Fernando. Todo mundo sabe que o Fernando era o cara que segurava esse meio campo do Inter na contenção, na distribuição de jogo, controle ali junto ao Alan Patrick, mesmo com idade avançada. Daí, o Thiago Mendes poderia ser a solução para o lugar do Fernando, jogador que tem uma boa característica, chuta de longe também, pode jogar nessa função de primeiro volante ali, pode distribuir jogo, eu acho que manteria a mesma qualidade, até porque é mais jovem do que o Fernando. E não foram atrás, ele foi para o Vasco porque vai ganhar mais, obviamente, é 1 milhão de reais que ele ganha, e o time do Inter não quis ir atrás de outros jogadores que, como eu disse, provavelmente não vai contratar. Daí, esses jogadores vão para outros clubes, o time do Inter vai ficar pipocando atrás de mercado, atrás de um monte de jogador. O time do Inter não vai conseguir contratar ninguém decente, porque vai ficar só com a xepa, porque o Inter só consegue pegar final de fila, só consegue pegar jogador que ninguém aceita mais, que ninguém vai querer, que ninguém vai entrar em disputa, porque são péssimos. Jogador ruim nunca vai ter disputa. Ah, o Inter não entra em disputa. Jogador ruim não tem disputa. Tu não vai disputar com ninguém jogador ruim. Porque jogador ruim ninguém tem interesse. E o Inter vai só nesses jogadores. E vai tentar apostar. E vai acabar só se frustrando. Vai acabar só jogando dinheiro no lixo. Vai acabar só rasgando dinheiro do contribuinte, do torcedor. Então é melhor que às vezes, se tu pensar bem, nem contratar se for para fazer isso. Mas o Inter precisa. O Inter já era para ter resolvido esse problema há muito tempo. Já era para ter expurgado Bruno Henrique e Thiago Maia. Já era para o Thiago Maia estar saindo do Beira-Rio. Já era para ter saído na realidade. Fizeram propostas pagando a mesma coisa que o Flamengo ia pagar. Ou até mesmo assumindo a dívida do Inter com o Flamengo. O Inter não quis, preferiu continuar com esse jogador que é um inútil. Que não estava dando mais certo no Flamengo. E o Flamengo resolveu desovar no Inter. Porque o Inter continua fazendo esse tipo de situação, de contratação, sabendo que não vai dar certo. Se o cara não estava dando certo num time extremamente encaixado, bem treinado, em dia, com seu salário, torcida toda empurrando o time em lua de mel com a torcida, tu acha que vai vir aqui no Beira-Rio um time que tá falido, um time que tá ferrado, sem dinheiro, com um elenco fraco, fracassado, e o cara vai dar a volta por cima, vai jogar bem? Não vai acontecer. Então é melhor fazer outras apostas, fazer aposta em algum outro jogador que talvez a gente não esteja olhando, que talvez não esteja no radar, tentar empréstimo de algum jogador que talvez não esteja muito bem na Europa, algum outro time, tentar pedir um dinheiro emprestado para alguém para fazer uma contratação decente, para trazer jogadores de qualidade e não ficar focando em jogador que não tem condição alguma de jogar no Inter, que não tem condição alguma de vestir a camisa do Inter. Há quanto tempo o Inter precisa de um segundo volante? O time do Inter contratou o Arangues já velho, cansado, não tinha mais condição alguma de jogar. Daí contratou o Bruno Henrique para ser reserva dele, para ficar, né, um jogando um jogo, outro jogando outro, para ficarem revezando. E mesmo assim não dava certo. Daí o Arangues foi embora, daí ficou o Bruno Henrique, só ele jogando. E ele é péssimo porque ele não dá sustentação ao meio campo, porque a gente sabe, às vezes quando tu tiver com um Alan Patrick muito marcado, porque ele é o armador do time, muitas vezes eles botam marcação dupla, um cara em cima dele, o segundo volante é para armar o jogo, é para sair correndo, é para aparecer no ataque, é para ser elemento surpresa, e o Bruno Henrique não faz isso, porque ele é péssimo, ele é lento, ele tá velho, ele não joga mais aquela bola que ele jogava antigamente. E ele não pode jogar titular num time que quer conquistar alguma coisa. Mas ao final de tudo, sabe o que eu estou imaginando que está acontecendo? É que talvez o Inter caiu na real. Talvez a direção, além de ser incompetente, por um lado, ela deve estar pensando no lado administrativo do clube. E caiu na real. Pô, o Inter não tem condição alguma de passar por Flamengo e Fluminense. Não tem condição alguma. Então, para que vamos contratar? Esse time aí consegue talvez se manter aí no Brasileirão, talvez agora, depois de escapar aí dessa zona maldita do rebaixamento, o time do Inter consiga ali até uma vaguinha numa Libertadores do ano que vem, e daí tentar sorte de novo ano que vem, porque é só isso que o Inter faz, é tentar sorte. Porque o Inter não tem investidor, porque a direção é incompetente, porque não consegue captar investidores, ficou agarrado
no Elusmar Mag durante as eleições para enganar trouxa, para enganar o torcedor, para enganar o contribuinte. Isso é coisa de gente mentirosa, que nem o Barcelos, que é um lixo de presidente, um dos piores da história. Vai se igualar ao Pífero se conseguir a façanha de rebaixar o Inter. Ou até pior, né? Porque o Pífero ainda foi campeão. Esse verme não ganhou nada. Não ganhou porcaria nenhuma. E pode se igualar ao pior, ou passar o pior presidente da história, fazendo contratações péssimas, fazendo o torcedor passar vergonha, não fazendo contratações pontuais, sendo letárgico, sendo lento na hora de contratar, perdendo o time das contratações, podendo trazer jogadores que seriam muito úteis para o time do Inter, mas não traz porque não tem velocidade, não sabe negociar com o jogador, não sabe negociar com o empresário, recontratando jogadores que deram errado no Inter. E juntando tudo isso, a mente sabe o motivo pelo qual o Inter está nessa situação. Só tá nessa merda porque o presidente é uma merda. Não é só porque o time do Inter é azarado por qualquer outra coisa. É porque o presidente do clube não sabe gerir o clube, não sabe fazer contratações no tempo certo, não sabe contratar jogadores que realmente vão fazer com que o time do Inter jogue. Eu tava imaginando, no fundo, assim, pô, sondaram aí o Rinestrosa, sondaram outros jogadores ali pro meio campo, pô, o time do Inter vai vir forte, vai pegar grandes times como Flamengo e Fluminense, o time do Inter tem que vir forte, o time do Inter precisava de um ponto igual o Rinestrosa, o time do Inter precisava de um volante talvez igual o Thiago Mendes, o time do Inter precisava de um segundo volante, talvez um pouco melhor do que esse Alan Rodrigues aí que o Inter tá de olho, talvez, sei lá, um outro jogador aí que esteja disponível no mercado, ou um jogador que o Inter talvez tenha que dar uma investida a mais para poder pelo menos fazer frente. Mas dessa forma que tá, com esses jogadores que tem, não faz frente a ninguém. Não faz frente a nenhum time. Agora vai voltar, tem alguns jogadores que estão de volta, como Carboneiro, Mercado, entre outros aí. Mas no final vai faltar elenco de novo, pois o ritmo vai ser ainda mais frenético. Eles acham que não, agora a gente conseguiu recuperar. Só que agora vai ter mais jogos. Vocês acham que não vai ter nenhuma lesão? Vai ter uma pancada de lesão e o Inter vai voltar para o mesmo buraco. Porque a direção quer isso. A direção quer afundar o Inter. Se tivesse o Renato Gaúcho de presidente do Inter, eu acho que não seria tão ruim quanto esse Barcelos, porque ele é péssimo, ele é um lixo, ele não merecia estar dentro do Beira-Rio. Ele foi votado com a confiança do torcedor, inclusive eu votei nele, para, movimentar o Inter, trazer ideias novas, mas pelo visto, ele não conseguiu fazer nada, ele é um péssimo gestor, o time do Inter cada dia que passa fica devendo ainda mais, e a gente vai se afundando e não consegue contratar ninguém. E o time do Inter, pelo visto, vai com esse mesmo time que está passando vergonha e está no Z4 para enfrentar os melhores times aí, na minha opinião, agora da América Latina, que foram o Flamengo e o Fluminense. E é isso aí, né, pessoal? É só esperar a eliminação. Não adianta a gente também ser aqui ficar de iludido, de achar que o Inter vai eliminar, que o Inter vai jogar. É só como jogar como o Bayern, né? Mas o Inter não é o Bayern, o Inter não tem jogadores como o Bayern, o Inter não tem o ímpeto do Bayern. Não vai dar, não vai dar, infelizmente. Com esse time aí, não tem como acreditar em nada além da derrota para os dois times e se contentar jogar mais uma reta final de Campeonato Brasileiro e ver esse trouxa aí desse Barcelos enganar o torcedor mais uma vez, fazendo estelionato eleitoral nas próximas eleições, tentando enfiar alguém aí de outros grupos políticos que ele faz, né, complô junto com ele, né, em troca de votos só para ficar no comando do clube, não para melhorar o clube. Então esse é o meu recado, então não.